Hora de falar sobre o São Paulo. Arboleda deu uma data para desembarque em território brasileiro. Isso não significa que ele volta para jogar, até porque o São Paulo já nem tem mais vontade de contar com o equatoriano, mas seria a oportunidade de colocar um ponto final nessa discussão para rescisão do contrato que já dura algumas semanas. Segundo o staff do Arboleda, o desembarque do jogador está previsto para 30 de abril, informação publicada nessa quarta-feira pelo Gabriel Sá. Se confirmada essa data, o São Paulo não vai conseguir aplicar a rescisão de contrato por justa causa. O tricolor estava só aguardando 30 dias de desaparecimento do atleta para que levasse adiante essa rescisão por justa causa, tornando a situação muito mais simples para o São Paulo e tirando uma série de benefícios a que teria direito o zagueiro. Importante registrar que o Arboleda desapareceu em 4 de abril, data de um jogo contra o Cruzeiro no Morumbi. Os atletas treinaram na sexta-feira, foram para casa e se apresentariam na hora do almoço daquele sábado, jogo contra o Cruzeiro. O Arboleda não apareceu e pouco tempo depois descobriu-se que ele havia voltado para o Equador, para a cidade onde mora Esmeraldas, onde curtiu várias festas, baladas e a presença dos seus amigos. Já havia contado para vocês que o contrato do Arboleda com o São Paulo se encerra apenas em dezembro de 2027. E levando em consideração que o custo do atleta gira na casa de R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem, luvas e também o pagamento de dívidas que o Arboleda havia constituído no mercado, o São Paulo economiza cerca de R$20 milhões se essa rescisão de contrato sair de maneira amigável. Um jogador que começa a surgir aí no radar é o Victor Sá. Pra quem não se lembra, ele foi jogador do Botafogo. Até separei aqui a ficha do cara. Ele está hoje com 32 anos, tá? Ele já fez 33 só ano que vem. Ele é um ponta esquerda que viria pro lugar do Ferreirinha, caso o Ferreirinha se concretize e que ele vá embora. O Victor Sá, pra quem não se lembra dele, ele jogou aqui no Brasil, no Botafogo apenas, né? Ele jogou no São José, muito antes, tal, Palmeiras Sub-20, não é um jogador que brilhou aqui. E ele foi embora lá pro futebol de fora, jogou no Wolfsburg, lá da Alemanha, ele jogou no Al Jazeera, lá do futebol árabe, né? E aí ele veio para o Botafogo. Do Botafogo ele foi pro Krasnodar da Rússia, e lá no Krasnodar agora não renova o contrato com ele. Só pra você ter uma ideia, quando os jogadores vão vencer agora o contrato no final do ano, no meio do ano, em junho, já pode assinar pré-contrato, certo? Esse rapaz aqui, o contrato acaba 30 de junho. O pré-contrato pode ser assinado desde janeiro. Então ninguém assinou um pré-contrato com ele, ele tá mesmo no Krasnodar, tá jogando, tá? Ó, só pra você ter uma ideia, na Premier League, ele tem hoje de 25 jogos possíveis, ele fez 22 jogos. E ele tem 5 gols e 1 assistência pelo Krasnodar. E isso aqui somente pela Premier League, né? No futebol da Rússia lá, 11 jogos possíveis, ele jogou mais 8, você vê que não tem lesão aqui. E aí teve um Supercopa da Rússia, um jogo, ele fez 1. Mas só de ter jogado 22 de 25, 8 de 11, quer dizer que ele tá jogando praticamente sempre e indo bem, fazendo gols e tal. E aí surgiu, olha só, o jornalista aqui da ESPN, o Felipe Silva aqui, ó. Felipe Silva da ESPN, ele é o jornalista aqui que trabalha aqui, ó. Tá aqui, ó. Felipe Silva da ESPN. Essa página aqui, ó, Diário Tricolor, tá vendo aqui? Diário Tricolor, coloca aqui. Segundo o Felipe Silva, o atacante Victor Sá, de 32 anos, ainda não renovou com o Krasnodar e pode voltar para o futebol brasileiro em julho. Agora, meio do ano, porque em junho acaba seu contrato. O jogador já disse querer jogar no São Paulo por conta da família São Paulina. Sem custos, seria uma boa alternativa na venda do Ferreirinha. Isso aqui é a notícia que veio desse Diário de São Paulo aqui, Diário Tricolor, que segundo o Diário Tricolor foi informação do Felipe Silva, jornalista da ESPN. Tá aqui, mostrei pra vocês as postagens, isso aqui eu printei e mostrei aqui. Agora, esse Victor Sá, não dá pra saber ainda se veio ou não, mas vindo para o São Paulo, para o lugar do Ferreirinha, é um cara que poderia chegar e ser um jogador pronto. Não pra futuro, tem 32 já, mas pra jogar agora. Se o São Paulo perder o Ferreirinha, vai ocultar o espaço ali, ocupar, né? O espaço do Luca, o espaço do Pedro
Vitor Ferreira, mas só de você ter um jogador desse com experiência no elenco é melhor do que nada, e o São Paulo deve mesmo perder o Ferreirinha, e eu não duvido nada perder o Luca também na janela do meio do ano agora. E aí, você gostaria do Victor Sá no São Paulo ou não? Fala comigo. O Tricolor venceu o Juventude por 1-0 pela Copa do Brasil, criou chances de fazer pelo menos outros 2 gols, teve pênalti perdido pelo Caleri e mais uma série de chances que foram uma série de chances desperdiçadas, né? Ainda assim, a torcida optou por vaiar o time, cobrar especialmente do técnico dele aí, Roger Machado. Por sinal, ele que tem aproveitamento melhor que os antecessores no comando do São Paulo. São mais de 57% dos pontos conquistados até agora. Alice, eu queria entender a razão, né, para tamanha pressão. Por que você acha que a torcida do São Paulo pega tanto no pé do Roger Machado? Eu vou fingir que eu não sei a resposta. Olha, Diego, é muito difícil tirar o componente racial dessa resposta. Muito difícil. E talvez a gente esteja vendo agora um dos maiores exemplos da carreira do Roger, e já foram muitos, da intolerância que existe em relação a ele. E aí muita gente vai dizer, mas tudo pra vocês é racismo, tudo pra vocês é misoginia. A torcida não pode mais criticar o cara porque ele é negro? É óbvio que pode criticar qualquer treinador, a torcida é soberana nesse sentido. Mas, gente, se a gente olha para os números, estamos falando de um esporte em que no Brasil mais de 60% dos atletas é negro. Mais de 60%. Sabe quantos treinadores negros tem na Série A? 2. Já houve anos em que não tinha nenhum. Né? Tem claramente uma questão, um problema, uma questão de confiança com os atletas negros, seja na posição de goleiro, seja na gestão, seja como técnico. Há uma desconfiança que não se aplica de maneira igual a treinadores brancos. Existem, assim, dezenas de treinadores brancos medíocres, que continuam tendo oportunidades, com que a torcida tem mais paciência, do que a gente vê ter com o Roger. E eu digo isso, que é um dos grandes exemplos, porque ontem o São Paulo jogou bem. O problema foi a falta de pontaria dos seus atacantes. O Caleri perdeu um pênalti e um gol que um artilheiro, né, do calibre dele não deveria perder, fora outras chances desperdiçadas ao longo da partida. Então, assim, o time está jogando mal consistentemente, a culpa tem que ser do técnico. Agora, o time joga bem e os atacantes não conseguem fazer gol nem de pênalti, quem a torcida deveria estar cobrando? E aí um outro aspecto disso, cadê o Rafinha? Cadê o Rui Costa? Cadê a direção do São Paulo que tomou a decisão de tirar o Crespo no momento em que o São Paulo dividia a liderança do Campeonato Brasileiro e estava muito bem, e colocar o Roger Machado no lugar? O Roger não escolheu ser treinador do São Paulo da cabeça dele. O São Paulo o convidou e essas pessoas tomaram a decisão de tirar um técnico que estava indo muito bem. Então, na minha opinião, essas pessoas deveriam ser cobradas e os jogadores do São Paulo deveriam ser cobrados por uma noite como ontem, em que poderiam ter feito mais gols. A cobrança ao Roger é desproporcional e tem sim um elemento de racismo envolvido que é impossível negar, e é ainda mais impossível quando a gente olha para os números e a participação de pessoas negras na gestão. E o Roger é um cara muito articulado, que fala muito bem, politizado, que se posiciona, que entende de tática, e isso não preciso dizer, né, Diego, mas incomoda muito, e a gente vê a maneira como esse incômodo aparece quando o assunto é o Roger Machado. Parece que ele tem que provar, né, Mili, mais do que os demais, mais do que os outros, tem que sempre estar à prova e demonstrar que ele tem competência para estar ali, né? É uma característica de uma estrutura social racista, né? Sim, pessoas negras têm que fazer 3, 4 vezes mais para tentar aparecer do mesmo jeito. Concordo com tudo que a Alice falou e eu alargaria, assim. Não dá nem para a gente dizer que as críticas ao Neymar não contêm racismo, porque dada a fúria da crítica, em determinadas críticas, a raiva é tão grande, a fúria é tão grande que o racismo está lá, sim. E pessoas brancas, assim, nós temos que nos colocar, nos implicar e tentar entender que tamanho, quando a gente critica com fúria, sem racismo, tem racismo ali dentro, a gente precisa olhar para o espelho. A primeira fronteira de qualquer morte a estruturas de preconceito é o espelho. Então, não é que eu não tiraria o componente racial, ele está lá. Na crítica, o Roger, sim. Porque a crítica não é só a crítica é a crítica e o contexto da crítica. E é o que a Alice falou.
O São Paulo está jogando bem. Contra o Vasco, o Caleri perdeu um gol. Gente, assim, que realmente eu acho que eu e a Alicia faríamos o gol que o Caleri perdeu. E aí a culpa é do treinador. O São Paulo poderia ter feito 3-0, tomou a virada. Então, essa crítica sem contextualização, essa fúria, essa raiva, gente, tem nome. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.